Queridos, graça e paz a todos. Uma satisfação muito grande estar com vocês e cultuar com vocês. Mas eu confesso que fiquei com medo. Eu achei que ele ia chamar ela para pregar. Se eu fazer diferente, eu disse, não é possível. Se prepare, viu? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Ela foi? Ah, será? 1 Pedro, por favor, abra sua Bíblia. Que bom, muito bom estar com vocês nesse momento tão importante da igreja, numa conferência que já vem de tempos, pastor? Um ano, esse é o segundo, 10º ano, acertei, isso mesmo. Que coisa boa, que coisa boa. Eu não sou muito de internet, de rede social, mas eu dei uma olhada nas redes sociais da igreja, né, para entender como é que funcionava e como é que vocês trabalhavam com isso, mas muito bonito. Parabéns à igreja, parabéns por esse tempo todo com essa conferência, né, com esse nome, com essas pessoas que vieram. Eu tenho absoluta certeza que Deus edificou muito a vida de vocês com todas essas pregações durante todo esse tempo, não é? Eu espero muito que Deus nos use, como foi dito aqui na oração, para também, de alguma forma, poder somar nessa edificação do corpo de Cristo. Queridos, 1 Pedro, você abriu a sua Bíblia? Nessa primeira carta de Pedro, capítulo 1. Carta escrita pelo apóstolo Pedro, aquele que andava com Jesus, por volta do ano aí 60 a 65 depois de Cristo. E quando Pedro escreve essa carta, ele escreve no momento em que a igreja estava começando a enfrentar as primeiras manifestações da perseguição. As primeiras manifestações. A igreja estava começando a ser hostilizada. E era uma coisa assim muito estranha para a igreja, porque se você lembrar, Lucas, ele escreve em Atos dos Apóstolos, que a igreja no início, essa mesma igreja, ela contava com a simpatia de todo o povo. Você viu isso, não é? Quando descreve a igreja primitiva, contava com a simpatia de todo o povo. As pessoas achavam bonito a transformação de vida dessas pessoas, não é? E isso, de alguma forma, a sociedade, ela meio que lograva com essa mudança que era vista na vida dessas pessoas. Então, a igreja caiu na graça do povo logo no início. Mas agora a igreja estava confusa. Por quê? Porque esse mesmo povo que tinha essa simpatia pela igreja, de uma hora para outra começou a hostilizá-la. Confunde ou não confunde isso? Confunde. Foi o que aconteceu. Nós éramos tão queridos e de uma hora para outra as mesmas pessoas que simpatizavam ali com a igreja começam então a perseguir a igreja, a hostilizar a igreja. E aí fica a pergunta, será que vai valer a pena mesmo isso tudo? Eles haviam esquecido talvez o que Jesus havia dito, não é? Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. No mundo tereis aflições. Isso estava começando a se cumprir na perseguição da igreja. Então veja, quando Pedro escreve essa carta, uma das intenções, claras intenções dele, era trazer ânimo e fortalecimento a essa igreja que estava começando a se desanimar com tudo isso. Ele precisava despertar no coração daqueles irmãos o que Deus havia feito por eles, porque somente assim, como a gente cantou aqui, entendendo a maravilhosa graça de Deus, nós recobramos o nosso ânimo diante das perseguições ou das tribulações. É por isso que Pedro não perde tempo. Ele inicia a sua carta, e a gente espera que é um início de uma carta comum, como as cartas de Paulo, né? Onde ele se apresenta, eu, Paulo, escrevendo aqui aos irmãos da igreja tal, da cidade tal, e elogia as suas virtudes. E Pedro, ele pula tudo isso. Ele tem pressa em trazer socorro a esses irmãos. Ele tem pressa em reanimá-los, fazendo-os lembrar quem eles eram diante de Deus e o que eles haviam se tornado diante do mundo. Olha o verso 1, como ele abre a carta. Que coisa intrigante. Ele diz assim, Pedro, ele se apresenta, apóstolo de Jesus Cristo, e veja a maneira como ele descreve agora os seus leitores. Aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Qual é a intenção de Pedro? Ele já começa dizendo assim, irmãos, vocês esqueceram um detalhe. Vocês são eleitos de Deus. Vocês foram escolhidos por Deus para alcançar a salvação. Vocês percebem o amor de Deus? Vocês percebem o tamanho da graça de Deus em ter feito isso com vocês e não com todos?
E por essa razão, ou seja, porque Deus os escolheu dentre todos, agora vocês são forasteiros. Veja, nesse mundo que os hostiliza, nesse mundo hostil onde vocês vivem, estão apenas de passagem. Estão apenas de passagem. E aí ele continua lembrando àquela igreja as coisas que Deus havia feito por ela. Veja, por exemplo, o versículo 3, onde ele vai dizer que Deus os regenerou. Olha o verso 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, porque diante de pessoas muito miseráveis, não é? Só muita misericórdia, fez o quê? Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vocês, eleitos, que agora são forasteiros nesse mundo hostil, não podem esquecer, Deus os regenerou. Se Ele não tivesse feito isso com vocês estariam ainda mortos em seus delitos e pecados, como Paulo escreveu aos Efésios. Mas Ele nos regenerou, e mais, uma vez regenerados, nós temos a promessa dEle de uma herança incorruptível que está nos esperando na glória. Olha o verso 4, o que é que ele diz? Nos regenerou para uma herança, eu estou lendo o verso 4, incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Perceberam como Pedro tem pressa em fazer eles entenderem o que foi que Deus fez por eles? Vocês não podem esquecer disso. Vocês são eleitos de Deus. Vocês agora nesse mundo hostil são apenas peregrinos, forasteiros, estão de passagem. Vocês não podem esquecer que Deus os regenerou. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Ele deu vida em Cristo Jesus. E uma vez isso acontecendo, já há algo certo para vocês no céu. Há uma herança que está esperando por vocês no céu. Eu gosto dessa palavra que ele usa, reservada para vós outros. A minha esposa, ela é cerimonialista. Eu sempre digo eu sempre conto esse mesmo exemplo. E ela às vezes manda eu fazer um papel para ficar ali nas costas dos primeiros bancos, com a palavra reservado. Porque aquele lugar é reservado para os familiares. É o melhor lugar, certamente, do templo, né, para o casamento, mas está reservado para os parentes. E aí eu lembro que ela tinha um funcionário que trabalhava com ela, que era um rapaz assim alto, mais ou menos 1,80 m, pouca coisa mais alto que eu, e muito forte, né? E esse cidadão é quem ficava olhando esses bancos. Então quando alguém se atrevia ali, ou mesmo vendo o nome reservado, em sentar naquele lugar, ele chegava assim muito discretamente, muito educadamente, e dizia, olha, infelizmente o senhor vai ter que sair, esse lugar está reservado. Pedro diz, olha, vocês que já foram regenerados por Deus, no verso 3, já há uma herança reservada para vós outros no céu. Que coisa maravilhosa. E se vier uma dúvida no coração, do tipo assim, mas será que eu vou conseguir perseverar até o fim? Será que eu vou conseguir chegar crendo até o fim? Aí ele vem no verso 5 e diz, e tem mais uma coisa, a fé de vocês são guardados em fé até o dia de Cristo Jesus. Olha o verso 5, vós que sois guardados pelo poder de quem? De Deus, não nós, isso não vem de nós. Essa capacidade de perseverar vem dele por meio do Espírito Santo, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Percebe? Veja, que bom que eu estou na igreja presbiteriana, posso falar isso com tanta liberdade. Da eleição incondicional à perseverança dos santos. Pedro coloca aqui no colo dos crentes do seu tempo essa realidade, para dizer, olha, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que a coisa está ficando estranha, mas olhe para o que Deus fez por vocês. Olhe para a cruz. Ele elegeu vocês antes da fundação do mundo. Agora vocês são peregrinos nessa terra hostil, estão de passagem, como Paulo vai dizer aos Filipenses, a nossa pátria não é mais aqui. Aí ele lembra a eles, vocês foram regenerados por Deus, os outros estão mortos em seus delitos e pecados, Ele vos deu vida em Cristo Jesus. Há uma herança reservada nos céus, já reservada nos céus para vós outros. E não se preocupe, ninguém vai se perder no caminho. Vocês não estão indo para o céu, vocês estão sendo levados para lá, pelo poder de Deus. Tudo isso para trazer ânimo e fortalecer essa igreja que estava começando a se sentir abalada em razão das perseguições. Capítulo 2, olhe para o capítulo 2, mais à frente, ele vai fazer questão de lembrar a eles também que os demais homens rejeitaram a Cristo. Olha o que ele diz no verso 4.
chegando-nos para ele está fazendo alusão a Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Esse Cristo que foi rejeitado pelos homens, mas que é precioso para Deus, por causa da ação de Deus em nossas vidas, também se torna precioso para quem? Para nós. Olha o verso 7. Vós outros, portanto, quem? Os que credes. Quem é ele? A preciosidade. Que coisa bonita, não é? Os homens rejeitaram a Cristo, mas ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos regenerou, nós vimos no verso 3. E uma vez que isso aconteceu, o Cristo que também era rejeitado por nós, se tornou o que para nós? A preciosidade. Precioso. Se Deus não tivesse agido no seu coração, Cristo ainda estaria sendo rejeitado por você nesse momento. Você só está aqui, porque Deus fez Jesus ser para você precioso. Que coisa maravilhosa. Dá para a gente imaginar a alegria daquela igreja ouvindo tudo isso? E tem mais, uma vez que Cristo se tornou precioso para nós, uma vez que nós nos tornamos esses que agora passam a olhar para o Senhor Jesus com outros olhos, nós nos tornamos o seu povo, olha que palavra linda, exclusivo, alvo de sua grande misericórdia. Agora esse texto eu não vou ler sozinho, porque esse é muito bonito, versos 9 e 10, vamos tentar ler junto? Olha lá, 1 Pedro 2, verso 9 e 10, o que é que diz? Eu nunca vi isso. Vocês estão de parabéns. Eu estava esperando que vocês me esperassem. E vocês passaram adiante. Que coisa linda. Mas veja, isso era o que Pedro queria que ficasse imbuído ali, gravado no coração daqueles irmãos. Vocês viram o que o Senhor Jesus fez com vocês? Vocês viram que vocês são agora por causa disso? Vocês agora são um povo. Vocês não eram um povo. Vocês não tinham misericórdia. Agora alcançaram a misericórdia. Dá para a gente imaginar então, irmãos, que o coração antes aflito daquela igreja agora salta de alegria. Salta de alegria. Eu gosto de John Calvino interpretando esse texto, trazendo a interpretação desse texto. O João Calvino diz que até certos textos bíblicos que são até perigosos, porque inspira o coração do crente o desejo muitas vezes de partir. Lembra de Paulo? Meu desejo é partir e estar com Cristo. Aí você olha um texto desse, eu quero ir embora. Pois é, era uma igreja perseguida e agora inspirada a prosseguir, simplesmente porque Pedro vos fez lembrar quem eles são, por causa da graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas há uma questão aqui, meus irmãos. Saber que faz parte de uma nova nação, que se tornou um novo povo, um povo de Deus, é também entender que assim por ser um novo povo, era necessário também viver uma nova vida. Era um outro povo, não simplesmente um novo povo. As pessoas precisam olhar para nós e não simplesmente dizer assim, é um novo povo, é um outro povo. Por isso ele usa o termo peregrinos, forasteiros aqui, dentro desse contexto. Afinal de contas, se nós somos de fato forasteiros, o que vai nos distinguir dos demais? O que vai nos distinguir dos demais? Quando alguém chega, por exemplo, no Brasil, e alguém de fora chega no Brasil, e aí começa a perceber os nossos costumes, as nossas comidas e a nossa cultura, e vê alguém, de repente, ali entre nós, que não comunga das mesmas coisas, ele vai chegar a uma conclusão. Ele vai chegar para esse alguém e dizer assim, você não é brasileiro, não é? Ele diz, não, eu estou de passagem aqui, eu sou um peregrino, eu não sou desse país. As pessoas precisavam enxergar então na igreja exatamente isso. Uma nova realidade, um novo povo ou um outro povo, eles precisariam mudar para que Deus pudesse ser glorificado por meio dessa nova maneira de viver, ou por meio dessa outra maneira de viver. E aí vem a instrução, nos versos que nós separamos para tratar com vocês, verso 11 e verso 12. Olha o que é que ele diz.
amados, depois de ter dito tudo o que falou, não é? Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. Vocês não são os peregrinos e forasteiros? Então eu exorto vocês a vos absterdes das paixões carnais, que eu sei que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê, Pedro? Para que naquilo que eles falam contra vós outros, como se estivessem falando de malfeitores, agora observando o vosso comportamento ou as vossas boas obras, eles cheguem a glorificar a Deus quando? No dia da visitação. Que compromisso. Mudando para a glória de Deus, é o tema da nossa devocional essa noite. Eu sei que já foi orado aqui, foi pedido pela nossa vida, no que se refere à preleção, mas eu me sinto seguro e confortável fazendo isso mais uma vez. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos pedir a Deus que nos trate essa noite. Que coisa boa, Senhor, é começar já entendendo essas verdades. Já podemos sair daqui com o coração alegre, como eu tenho absoluta certeza que saíram os leitores dessa carta, que estavam vivendo a opressão e a tristeza da perseguição. Mas o Senhor não simplesmente nos diz essas coisas, mas o Senhor nos prepara para aquilo que vai cobrar de nós. Primeiro diz o que fez por nós e em nós, e agora diz o que quer de nós. E agora, ó Deus, empolgados com aquilo que o Senhor fez em nossa vida, nós pedimos, fala ao nosso coração. Nós queremos te ouvir. O que quer de nós, Senhor? Como o Senhor quer que sejamos? O que precisamos mudar para que a nossa vida possa de fato glorificar o teu nome diante dos homens? Te pedimos isso, te suplicamos, te rogamos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Veja, há dois princípios que nós encontramos aqui nesses textos, nesses dois versos. O primeiro deles, tome nota, por favor, é o abandono dos desejos pecaminosos. Primeiro princípio, o abandono dos desejos pecaminosos. Veja o verso 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Há uma clara advertência aqui, né? É uma exortação, ainda que essa palavra exorto-vos, em algumas traduções, inclusive as mais antigas, traz a ideia de animá-los. Eu animo vocês. Mas a ideia aqui, de fato, é uma exortação. E a exortação que ele traz é que, como peregrinos e forasteiros que eles eram, precisavam então se abster de determinadas situações. Primeiro, peregrinos e forasteiros, como a gente já entendeu aqui, um peregrino é aquele que está vivendo em um lugar, mas que não pertence àquele lugar. Está ali apenas de quê? De passagem. Eu estou aqui de passagem. É alguém que está ali, mas os costumes daquele lugar são outros. Muitos desses costumes que não combinam com ele e que por essa razão precisam ser rejeitados por ele. Por essa razão precisam ser deixados por ele. São costumes de outros povos, de um povo em quem eu estou passando agora, mas que não combina comigo, não combina mais com essa nova realidade. Afinal de contas, ele acabou de saber que faz parte de um novo povo. E que coisas são essas que não combinam com esse forasteiro? Que coisas são essas que esse forasteiro, esse peregrino, não pode aderir à sua alma? Ele chama de paixões carnais. E isso não é o tema de uma novela mexicana, viu? Paixões carnais. O que significa isso? Como seres humanos, todos nós, como seres humanos, temos desejos. E desejos lícitos, permitidos por Deus. E mais, desejos que não nos foram dados pelo próprio Deus para a nossa alegria e para nosso prazer. E que bom que Deus é assim. Que bom que Deus nos concede essas coisas, não é? Desejos lícitos para a nossa alegria e para o nosso prazer, para desfrutarmos com prazer. Desejos para a gente aproveitar e desfrutar com ações de graça. Que maravilha que Deus fez tudo isso. E isso é verdade. Mas infelizmente a nossa natureza é pecaminosa, e você sabe disso. E por essa razão, a gente tem que ter cuidado com esses desejos, porque esses desejos podem sair do controle. E se isso acontecer, eles se tornam pecados difíceis de serem controlados por nós. Por isso chamados aqui por Pedro de quê? Paixões carnais. Por exemplo, o desejo sexual lícito dado por Deus para o nosso prazer e alegria, isso se torna muitas vezes em promiscuidade das mais diversas maneiras. Perdeu o controle, não foi? Saiu do controle. Desejo pelo... Esse desejo aqui, eu sei que vai pegar muito crente aqui, né? Desejo pelo comer.
É um desejo maravilhoso. Quem gosta de comer aqui? Eu nem preciso dizer a você, né? De mim mesmo. Maravilhoso. Mas o desejo pelo comer, quando se perde o controle, se torna que pecado? Glutonaria. Desejo pelo ter, dado por Deus, lícito, pode perder o controle e se tornar ganância, arrogância, vaidade. Tudo isso, porque se perde o controle. E certamente esses não são desejos fáceis de serem controlados por nós. Olha que perigo. É por isso que Pedro chama de paixões. Entende agora? Paixões não são simplesmente pecados. Pedro poderia ter dito assim: você vai ter que se abster daquilo que lhe faz pecar contra Deus, que de fato é o que ele está dizendo aqui, mas ele chama de quê? Paixões. Por quê, Pedro? Porque são coisas difíceis de serem controlados. Tanto é verdade isso que veja como ele encerra o versículo 11. Ele diz assim: a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Percebe? Essas paixões, esses desejos que você não consegue muitas vezes controlar e que estão ali fazendo guerra contra a sua própria alma. Quem disse isso também de uma maneira muito clara foi o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos crentes da região da Galácia. Eu queria que a gente marque sua Bíblia, por favor, e volte comigo algumas cartas, alcançando a carta aos Gálatas, capítulo 5, volte aí um pouco. Você vai encontrar algumas cartas, você vai encontrar a carta aos Gálatas. Vamos ver Paulo falando aqui. Eu quero que você preste bastante atenção, porque Paulo não apenas descreve a mesma coisa que é descrito aqui por Pedro, a dificuldade de vencer esses desejos, mas Paulo dá o caminho das pedras. Como solucionar esse problema? Não é? Ainda que eu venha deixar isso aqui para o final, mas eu quero lhe mostrar isso. Veja, capítulo 5, o versículo 17, concordando com o que disse o apóstolo Pedro, Paulo diz assim: porque a carne, olha o termo que ele usa, milita, luta, guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne. O que é que ele está dizendo? Que existe uma luta que está sendo travada na alma ou na mente desse peregrino. Paulo está reconhecendo aqui, gente, e que bom que ele faz isso, não é? Não são super-homens. Ele está reconhecendo aquilo que Pedro também está reconhecendo. São paixões, eu sei, são coisas difíceis de serem vencidas por nós. Eu sei que todos nós temos as nossas paixões que precisam ser controladas e vencidas. Paulo diz, é uma luta travada ali entre carne e espírito. E Pedro diz a mesma coisa nesse sentido aqui. Mas veja, Paulo também nos diz que essa luta só pode ser vencida quando nós, os peregrinos, permitimos, aspas aí, mas permitimos que o Espírito Santo guie a nossa vida. Quando o Espírito Santo passa a guiar as nossas vidas, é só nesse momento que a gente consegue vencer esses desejos que muitas vezes nós temos em nossa alma. Veja o verso anterior, o verso 16. Digo, porém, preste atenção, andai no Espírito, deixe que o Espírito Santo conduza você e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência é exatamente esse perder os freios nesses desejos. Paulo diz, ande no Espírito e você vai ver que esses desejos carnais, essas paixões que o apóstolo Pedro falou, podem ser vencidas por nós. Aí a pergunta é, e como eu ando no Espírito? O que significa isso? Como na prática eu ando no Espírito? Eu vou deixar isso aqui para o final. O que nos importa é perceber o fato de que nós somos movidos pelo que nós desejamos. Escutou isso? Somos movidos, é lógico isso, né? Somos movidos pelo que desejamos. E se aquilo que nós costumamos desejar é pecado contra Deus, nós precisamos mudar. E a gente chega a uma conclusão. A gente precisa mudar os nossos hábitos nesse sentido. Mudar talvez a maneira como comemos, já que falamos de glutonaria. Mudar talvez aquilo que nós acessamos, os sites que acessamos, os programas que assistimos, os livros que lemos, aquilo que ouvimos, as companhias muitas vezes escolhidas para estarem ao nosso lado. Se queremos de fato vencer esses desejos pecaminosos, precisamos mudar. E é isso que Paulo está dizendo a esse povo. Vocês viram o que Deus fez por vocês? Vocês perceberam? Vocês querem lembrar disso? Vocês são eleitos antes da fundação do mundo. Deus os escolheu entre todos os mais e vos regenerou. E uma vez que regenerou a sua alma, te deu uma herança esperando os céus. Você tem uma razão de existir. E ele disse que vai fazer perseverar a sua fé até o fim. Agora escute, uma vez que você se tornou povo de Deus, uma nação santa,
foi alcançado pela sua misericórdia e seu perdão, você vai ter que mudar. Vai ter que deixar algumas coisas radicalmente. Coisas que você sabe, e eu sei que você sabe, porque eu também reconheço as minhas. Você vai precisar fazer uma reavaliação da sua vida, daquilo que muitas vezes nos leva a pecar contra Deus, daquilo que nos impede de viver uma vida que glorifica a Deus. Nós vamos precisar, corajosamente, abandonar essas coisas. Eu sei que você não é diferente de mim. Quer ver? Se você parar por 5 segundos agora e fizer a sua mente pensar, você vai lembrar o que você precisa abandonar. Não vai? O que te faz pecar? O que leva você a pecar? O que leva você a essas paixões carnais? É isso que precisa ser mudado. E por que precisa ser mudado? A resposta está exatamente no segundo princípio que nós encontramos nesse texto que separamos. A segunda coisa, a manutenção de uma vida exemplar. Tome nota disso. A manutenção de uma vida exemplar é o segundo princípio trazido pelo texto. Olha o verso 12. Mantendo o exemplar. Essas coisas estão ligadas, não sei se você percebeu. Você precisa se abster das paixões carnais, porque você precisa se tornar o quê para os outros? Um exemplo. E não tem como ser um exemplo mantendo aquilo que eles já fazem. Você precisa ser um exemplo. Ele diz, olha o texto, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê, Pedro? Para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Se nós queremos glorificar a Deus, não devemos apenas abandonar os nossos desejos pecaminosos. Nós precisamos também nos tornar um exemplo para os demais. Isso é que é interessante no Evangelho. O que é interessante no cristianismo é isso, é que ele não é uma religião proibitiva, como alguns pensam tão somente. Há uma ideia de troca aqui. Você não deixa simplesmente de mentir, você passa a falar o quê? A verdade. Não é simplesmente não minta, fale a verdade. Não é simplesmente não furte, trabalhe e ajude aqueles que precisam. É sempre assim, você está entendendo? E aqui não é diferente. Você vai ter que se abster das paixões carnais. Mas por quê? Porque agora você se tornou um exemplo para os demais. Perceba a maneira como ele introduz o verso. Ele diz assim, mantendo o exemplar. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo aqui que essa nova postura do peregrino não é uma coisa de momento. Me impressionou até, ele foi tão verdadeiro. Como assim? Ele não costuma ser tão verdadeiro assim. Mas dessa vez ele foi verdadeiro? Não. Ele mantém o procedimento, esse é o seu costume. O que deve surpreender é quando ele não faz. Você está falando de quem? De fulano de tal? Mas ele não é assim. Mas ele fez, mas esse não é o seu costume. Ele mantém exemplar o seu procedimento. Essa é a ideia da palavra aqui. E ele não faz isso apenas dentro do contexto eclesiástico, ou seja, ele não faz isso apenas dentro da igreja, mas ele faz isso especialmente fora, diante daqueles que são os incrédulos, os descrentes. Olha o que ele diz no texto: mantendo exemplar o vosso procedimento aonde? Entre os gentios. Entenda aqui os gentios como os descrentes dentro desse contexto trazido por Pedro. A ideia é que você se torna um exemplo no meio dos descrentes, por exemplo, dos descrentes do seu lar. Quem são os descrentes do seu lar? Quem são os descrentes do seu lar? Seu pai, sua mãe, seus filhos, seus tios, seus primos. Quem são os descrentes que convivem com você em casa? Ele está dizendo, olha, você precisa manter o seu exemplo diante destes. Quem são os descrentes que frequentam a sua escola ou a sua faculdade? Que convivem com você dentro desse contexto escolar. Quem são estes? Você precisa manter-se como exemplo diante deles. Eles precisam de você como exemplo. Quem são os descrentes que trabalham com você, ali ao seu lado, que ladeiam você durante todo um ano? Eles precisam entender que você é um exemplo. Aí eu pergunto a você, de maneira retórica, lógico, você é um exemplo? Se as pessoas perguntassem em nossa casa, ele é um exemplo disso. Seu filho é um peregrino mesmo nessa terra. Ele é como os outros.
Seu colega de trabalho alguém perguntasse ao seu colega de trabalho se você é um exemplo de cristão para ele, o que ele diria? Dá para pensar sobre isso? Aquela sua colega, o seu colega de trabalho, aquele rapaz, aquela moça que frequenta a faculdade ou a escola com você e que convive com você. Se alguém perguntasse a eles, ele é um exemplo, o que essas pessoas diriam? É exatamente isso que Pedro está dizendo, que nós precisamos nos manter como exemplos para essas pessoas, e ele vai dizer a razão. Por quê? E a razão é assustadora. Permitam-me, não encontrei outra palavra, mas é assustadora. Olha o que é que ele diz no verso. Primeiro ele diz, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Aí ele traz um contexto atual dele, que estava vivendo. Para que naquilo que falam mal contra vós, como de malfeitores. O que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro está citando uma das formas de perseguição que os nossos irmãos sofriam naquele contexto. Eles eram injustamente caluniados, eram alvos de injustiça, acusados injustamente, como se eles fossem malfeitores. Mas perceba, é exatamente nesse momento mais difícil, era exatamente nesse momento mais desafiador, onde eles eram acusados injustamente, que o testemunho cristão deveria falar mais alto. E é por isso que Pedro diz, eu sei, é difícil. Por isso que eu comecei dizendo quem vocês são, para que vocês se animem, porque Deus chamou vocês para serem exemplos para essas pessoas. Mas Pedro, eles nos acusam, eles vão às redes sociais, se Pedro estivesse vivendo nossos dias, não é? Eles vão às redes sociais, vejam como eles nos tratam, eles olham para nós, nos chamam de extremistas, talvez. Vejam o que é que eles estão dizendo de nós, Pedro. Aí Pedro diz, é exatamente aí, é exatamente esse grupo que mais precisa que você se torne um exemplo para eles. Porque o que estava em jogo aqui, meus irmãos, era muito mais do que simplesmente a nossa integridade pessoal. Esqueça isso. Você não vive para a glória de Deus, então esqueça disso. Eles verão, Pedro diz, o vosso bom testemunho. Eles verão o vosso procedimento exemplar. E adivinha o que é que vai acontecer? No dia da visitação, ou no dia da volta de Cristo, eles terão que fazer aquilo que você fez durante a sua vida inteira. Terão que glorificar a quem? Glorificar a Deus. Olha o que ele diz no verso 12 mais uma vez. Mantenha exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que eles falam contra vós outros, ou fazem contra vocês, como se fossem malfeitores, observando eles as vossas boas obras ou o vosso procedimento, eles glorifiquem a Deus. Quando? No dia da visitação. Esse dia vai chegar, e quando isso chegar, quando esse dia chegar, Deus vai usar o procedimento de vocês. Eu coloquei peregrinos ao seu lado. Eu coloquei peregrinos ao seu lado. Agora, eu quero que você entenda, para você não entender mal aqui, que quando ele fala de eles glorificarem a Deus, ele não está dizendo que isso vai ser algo voluntário ou algo prazeroso para eles, como é para nós, não é? Estávamos até agora aqui glorificando a Deus com os nossos louvores, com as nossas orações, buscamos fazer isso com a nossa vida. Isso é um prazer ou não é para nós? Ou se é. Como nós nos identificamos com isso, não é? Para eles não. Então quando ele diz assim que eles glorificarão a Deus, esse termo aqui no contexto de introdução, da compreensão textual, traz uma ideia de reconhecimento. O que é que Pedro está dizendo então? Que naquele dia, no dia da visitação, na volta de Cristo Jesus, eles vão, olha que coisa, lembrar do nosso procedimento. E vão ter que reconhecer, eles estavam certos. E nós estávamos errados. Que coisa. Aí Pedro encerra dizendo assim, e nisso Deus será glorificado. Percebe como a gente precisa ser exemplo? Mantenha o seu exemplo. Ah, mas é difícil. É exatamente aí, na maior dificuldade. Esqueça a sua integridade pessoal. Lembre-se do que vai acontecer naquele dia. Deus vai usar o seu exemplo. Eles vão lembrar de você, seu vizinho, seus parentes descrentes, que não foram alvos dessa eleição, que não foram alvos desse amor de Deus, que, como disse aqui o texto, rejeitaram a Cristo e rejeitam até hoje. Aqueles que não forem salvos aqui até lá, no dia da volta de Cristo, da visitação do Senhor, eles vão lembrar de nós. Aí eu pergunto, vão lembrar de você? Vão conseguir lembrar de você? Por isso que ele fazia aquilo. Por isso que ele deixava de fazer aquilo. É por isso que ele me repreendia quando eu fazia aquilo. É por isso que quando eu convidava, ele dizia, eu não faço isso. Não conte comigo para essas coisas. Ah, é por isso.
Eles vão olhar para as nossas boas obras, para a nossa maneira de viver, diferenciada como peregrinos, e vão dizer: eles estavam certos, e nisso Deus será glorificado. Mas veja, se eu não sou um exemplo para essas pessoas, se eu não sou um exemplo dentro do contexto familiar, se eu não sou um exemplo na escola, na faculdade, se eu não sou um exemplo no trabalho, eu não estou vivendo como um peregrino. Eu sou mais um aí na multidão. E a minha vida não glorifica quem? Não glorifica a Deus. Quando Jesus esteve aqui, irmãos, Ele disse isso usando símbolos assim muito fortes. Vocês precisam brilhar. Todo mundo está em escuridão. Vocês são como uma cidade construída sobre um monte. Vocês precisam brilhar para que eles enxerguem a luz de Deus em vocês. Essas pessoas que estão na escuridão precisam enxergar essa diferença em vocês. E dizer assim: eles não são daqui, eles não são como nós. Vocês precisam dar sabor à situação. Se esse sal que são vocês perde o sabor, aí ele faz a pergunta: para que serve? Se torna igual aos demais? Se são peregrinos sobre a terra, se buscam glorificar a Deus com as vidas, precisam mudar. Precisam mudar. Eu não gosto de fazer isso, não gosto, mas eu quero que fique fixo na sua mente isso. Diga a quem está do seu lado. Eu prometo, só faço isso uma vez. É uma vez por mensagem. Você precisa mudar. Diga ele. Tá bom, irmão, tá bom, irmão. Pastor, minha mulher disse com os olhos, viu? Fala. Ela olhou e fez: eu entendi. Nós precisamos mudar. De forma resumida, é isso que Pedro está dizendo nesses 2 versos. Vocês precisam mudar, se abster das paixões carnais, daquilo que vocês sabem que fazem pecar contra Deus. Quais são os caminhos que levam você a pecar contra Deus? E sabe por que você precisa mudar? Porque Deus chamou você para ser um exemplo para eles. E por que Deus chamou você para ser um exemplo para eles? Não apenas para inspirá-los no que se refere ao caminho, mas Deus chamou vocês também para serem exemplos para eles, porque no dia da visitação, Deus vai fazê-los lembrar de vocês. Isso é revelador, gente. Não é? Por isso que eu brinquei, a palavra era essa, eu usei assustador, não foi? E não deixa de ser, de certo modo. Mas é revelador isso aqui. Eles vão lembrar de vocês. Queridos, depois de mostrar tudo aquilo que Deus fez por nós, ou fez conosco, Pedro então nos faz uma exortação. Se são peregrinos, se querem glorificar a Deus, precisam mudar. Abandonar aquilo que tem levado a pecar e adotar uma postura que sirva de exemplo especialmente para aqueles que hostilizam a nossa fé. Quanto mais fazem isso, mais precisam de nós ali como exemplo. Entenda isso. Se isso acontecer, na volta de Cristo, eles terão que admitir que estavam errados, olhando para nós ou para o nosso exemplo, e nisso Deus será glorificado. Mas aí vem a pergunta para a gente encerrar: como conseguir abandonar esses desejos carnais? Como conseguir abandonar esses desejos que são tão fortes ao ponto de Pedro chamá-los de paixões? Como conseguir se tornar, olha que responsabilidade, não é? Como diz os jovens, que responsa, não é? Como conseguir se tornar um exemplo para os descrentes? Como conseguir fazer isso? Eu disse, Paulo lá em Gálatas nos deu o caminho das pedras, não foi? Quando ele falou sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aí a pergunta que eu fiz para responder agora: como é que se dá isso na prática? Eu vou ser bem simples. Sabe por que eu vou ser simples na resposta? Porque de fato a resposta tem que ser simples aqui. Porque não tem outra coisa a se fazer, não há muitos mistérios. Compra um caderno. Eu estou falando sério. Compra um caderno. Vá no mercado, na papelaria, compra um bom caderno, uma boa caneta. Se quiser, uma caixa de lápis de cor. Vai guardando na tua memória isso aí. Eu estou falando sobre você ser guiado pelo Espírito. Eu vou chegar lá. Uma caixa de lápis de cor. Tenha em mãos
uma boa Bíblia, com uma boa tradução, uma boa versão que você gosta. Compre um bom devocional, um bom livro devocional. Eu não sei quais os devocionais que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, mas eu vou citar aqueles que eu sempre cito quando eu falo sobre isso, inclusive encerrando todas as minhas aulas de seminário, viu? Em todas as aulas de seminário eu termino sempre com essa mesma aula. Compre um bom devocional. Eu cito 2 aqui como exemplo: Pão Diário ou Presente Diário. Por que eu cito esses devocionais? Porque eles levam você a um texto mais extenso da Bíblia, a fazer uma leitura maior, não apenas resumida, não é? Como, por exemplo, olha que coisa, Charles Spurgeon, que escrevia seu devocional dia e noite, às vezes numa palavrazinha só, Spurgeon tirava tanta coisa que era espetacular. Mas eu não indico aquilo como um devocional. Você vai terminar o ano lendo pequenos pedacinhos da Bíblia e não um texto mais extenso. Para um pão diário, um presente diário. Vamos recordar? O que é que você já tem em mãos? Um caderno, um bom devocional, uma Bíblia, uma boa caneta, uma caixa de lápis de cores. Não tenha pena da sua Bíblia, você não é judeu. Você entendeu, né? Aquilo que lhe chama a atenção. Risque. Pega a caixa de lápis de cor e faça isso. Grife aquilo que lhe chama a atenção. Depois de ter lido o texto, o que o devocional mandou você ler, aí você vai para o devocional. E o devocional, o autor do devocional, ele tenta tirar uma lição da leitura, não é isso? Destaca um verso. Esse verso eu oriento que o verso que ele destaca, você também anota. Isso facilita a sua memorização. E depois de ler o devocional e entender qual foi a lição, você escreve o que você aprendeu do devocional. Aquilo foi o que Deus falou para você naquele momento. E é claro, você encerra orando diante daquilo que você aprendeu. Escute o que eu vou lhe dizer. Não tem como não mudar, se você fizer isso todos os dias. É tão verdade, e eu vou passar esse teste para vocês. Tente fazer isso todos os dias. 10 a 15 minutos, uma devocional dessa. Você não gasta esse tempo olhando rede social, gasta? Isso é pouco tempo na rede social, né? 10 a 15 minutos é a sua devocional. No melhor horário do dia, você separa aquele horário, vai lá com o seu kit. Olha que bacaninha, que charmoso, né? Meu kit devocional. Senta na mesa, coloca seu caderno, sua caneta, seus lápis de cor, sua Bíblia e seu devocional. E sua caneca de café. Que é para ficar mais charmoso ainda o cenário. E aí você faz o seu devocional e ora ao Senhor, agradecendo e pedindo a Deus que mude seu coração diante das lições. Todos os dias, você vai ver que isso não é uma coisa fácil de manter. Porque a sua alma, que ainda guarda os resquícios da queda, ela não se agrada disso, de ser ensinada por Deus. Porque Deus vai ensinar você a ter que se abster de determinadas coisas que sua alma não quer. E por isso você vai ver que é mais difícil do que manter uma rotina de academia. Manter a devocional. Mas se você fizer isso todos os dias, inevitavelmente, você vai mudar. E as pessoas é que vão começar a perceber isso em você. E você vai perceber as pessoas chegando e dizer assim: o que está acontecendo contigo? Você está mudando. Os mais críticos chegarão para você e dizer assim: você está querendo ser muito santo, e quando isso acontecer, solte fogos. Porque esse é o propósito ou não? Ser de santos, como eu sou santo. Então quando isso acontecer, só me diga de novo, deixa eu gravar para mostrar o meu pastor na igreja. Que eu estou conseguindo chegar lá. Por que isso acontece, irmãos? Preste bem atenção. Se você anda muito com alguém, com o passar do tempo, você pega o jeito dessa pessoa, não pega? As ideias, o sorriso, a fala. Alguém diz assim: você está andando muito com fulano de tal. Porque você está todos os dias com aquela pessoa no trabalho, na escola, e aí vai. O que é a vida devocional? O devocional é o aquecer da sua relação com Deus. Todos os dias. Adivinha com quem você vai se parecer? Com quem você vai se parecer? Se tiver contato com Ele todos os dias dessa maneira. Gente, isso é óbvio. Agora olha que coisa, que sacada. Foi exatamente para isso que Deus nos salvou. Ele disse que Ele nos salvou para fazer de nós a imagem do Seu Filho. Estaremos no caminho fazendo isso. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pela palavra de Deus. É deixar que o Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nós meditamos todos os dias. Porque Jesus disse, quando esteve aqui, que essa era a sua missão. Ele vos fará lembrar das palavras que eu vos disse.
E aí, quando você estiver diante das pessoas e for desafiado a fazer isso ou aquilo, adivinha, você vai lembrar das suas devocionais. Não posso fazer isso, não. Gente, é incrível. Eu tenho experiências assim de pessoas, tanto do seminário como da igreja, quando a gente fala sobre essas coisas, que diz assim: pastor, às vezes a gente está em determinados lugares e alguém fala conosco: rapaz, está passando por isso. Poxa, foi a devocional de hoje. E a gente se torna tão místico com isso, né? Que olha para a pessoa e diz assim: rapaz, pois Deus me preparou para te dizer uma coisa. Lá em Filipenses capítulo 3, assim, porque foi a sua devocional. Deus vai colocar você diante de situações em que a devocional do dia anterior vai vir à sua mente assim muito claramente. Luz para o caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Observando o seu caminho conforme tua palavra. Mas se eu não faço devocional, então mantenha a sua vida devocional. Se isso acontecer, ficará mais fácil fazer essas duas coisas citadas por Pedro. Ficará mais fácil. Eu não estou dizendo que isso vai concluir a situação, no sentido de resolvê-la definitivamente, mas ficará mais fácil você vencer as paixões carnais. Ficará mais fácil você se tornar um exemplo para os homens. Ficará mais fácil você glorificar a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Mudando para a glória de Deus. O que precisamos mudar? Eu sei de muita coisa que ainda preciso mudar. Tenho lutado para essas mudanças acontecerem, mas eu sei que só é possível por meio do Senhor. Sem Ele eu não posso fazer nada. Por isso eu busco manter a minha vida devocional, para que essas mudanças sejam reais. Como anda a sua vida devocional? Qual foi a última vez que você se debruçou sobre as Escrituras? Que não aqui na igreja, mas em casa ou em outro momento. Como tem sido a sua rotina de leitura bíblica? Talvez seja esse o problema para essas mudanças não acontecerem, para a gente não conseguir vencer determinadas paixões que já deveriam ter sido vencidas em nossa vida, para a gente se tornar exemplo para os demais, para que sejamos lembrados naquele dia, por muitas dessas pessoas, no dia da visitação. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus querido, como é bom meditar na Tua palavra, Pai. Como é bom aprender de Ti. Começar ouvindo a respeito daquilo que fizestes por nós. Que coisa maravilhosa. Um Deus que nos escolhe antes da fundação do mundo para alcançar a salvação. Um Deus que regenera a nossa alma e nos faz olhar para Jesus como precioso para nós. Um Deus que nos promete uma herança que está reservada para nós nos céus. Um Deus que nos diz que até lá, Ele é quem vai manter a nossa fé intacta, mesmo em meio às adversidades da vida. Como é bom poder ouvir que agora, por causa dessa Tua misericórdia, nós somos o Teu povo exclusivo, a nação santa, sacerdotes reais. Como é bom ouvir isso, Senhor. Como é bom ouvir que nós fomos alcançados pela Tua misericórdia e hoje gozamos dessa alegria da comunhão com o Senhor. Mas, ó Deus, o Senhor também traz uma advertência para aqueles que já estão vivendo assim, para que essas pessoas, para que nós, movidos por tudo aquilo que ouvimos a respeito dessa ação maravilhosa do Senhor em nossas vidas, sejamos impulsionados a nos abster dessas paixões carnais que desagradam o Senhor em nossas vidas, que não combinam mais com nós, que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. O Senhor nos convida a sermos exemplos para os demais, não apenas para aqueles a quem o Senhor vai conduzir por meio da fé e do nosso exemplo, mas também para aqueles que se perderão, mas que terão que naquele dia lembrar de nós, porque o Senhor nos colocou como exemplos nesse mundo. Para tanto, ó Deus, nós te pedimos, depois de ouvir a Tua instrução ou exortação, nos faz ter uma vida devocional ativa, Pai, amar a Tua palavra, buscar-te mais em oração, porque isso acontecendo, tudo mais será real. Não adianta, ó Deus, simplesmente ficar suplicando ao Senhor essas coisas, se não há prazer em minha vida em buscar o Senhor por meio de Tua palavra santa. Portanto, ó Deus, nos apaixona pelas Escrituras Sagradas, nos faz ter, de fato, o costume e a permanência em Tua palavra, ó Deus, nos faz ter essa rotina salutar de vida contigo.
Porque se isso acontecer, se o Senhor nos ajudar nisso, ó Deus, se colocarmos em práticas essas coisas, nós não temos dúvida alguma de que conseguiremos vencer mais essas paixões carnais, de que vamos conseguir nos tornar de fato uns exemplos para essas pessoas, de que vamos conseguir glorificar o Teu nome sobre a terra. Atende-nos, segundo a Tua misericórdia e graça, e em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, Deus vos continue abençoando em Cristo Jesus. Foi um prazer não apenas conhecê-los, mas poder servi-los também essa noite. Deus os abençoe.